Vamos chegando, galera, vamos chegando. Preparou um chimarrãozinho para ir tomando agora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai chegando. Vai compartilhando. Convida aí os amigos. Vamos começar então? Já temos quantas pessoas aí, pastora? Então vamos lá. Boa noite para você. Boa noite para você que está aqui em São Gabriel. Nós estamos falando direto da sede do Ministério Aviva em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, na região da fronteira. Nós realizamos esse encontro aqui toda quarta-feira, e o nosso objetivo é ensinar sobre o reino de Deus. Então a gente vai mergulhando a cada semana, ampliando o entendimento, tentando transmitir o ensinamento da palavra de Deus sobre o que é o reino de Deus, para que você possa compreender a palavra. Jesus, ele disse assim, errais porque não conheceis as Escrituras. Então Jesus, ele afirma que muitas vezes alguém está errando não porque quer errar, mas está errando porque não conhece as Escrituras, porque não entende as Escrituras. Deixa eu ver quem é que está aí, pastora. Diga para nós aí. Tem 2 comentários aqui. A Anne, a Pamela, eu. Boa noite, Anne. Boa noite, Pamela. Boa noite, pastora Márcia. Cadê o povo? Hoje nós vamos investir muito tempo. Hoje a nossa live nós vamos dedicar somente para entender uma parábola. E eu não sei se vai dar tempo da gente terminar o ensino dessa noite. Mas você já pode pegar a sua Bíblia, você já pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. No final desse encontro, dessa noite, lá no final, a gente vai estar orando, a gente vai estar intercedendo, a gente vai estar levantando um clamor, e você pode orar conosco aí na sua casa, aí onde você estiver. Se você está assistindo hoje, no dia 3 de setembro de 2025, se você está assistindo em algum outro momento na nossa página no Facebook, ou se você está assistindo pelo canal no YouTube, não importa. Ao final desse encontro, nós vamos orar, nós vamos estar intercedendo, e nós vamos orar como o Senhor Jesus disse que nós tínhamos que orar, como o Senhor Jesus ensinou que nós tínhamos que orar. Então pegue uma Bíblia, pegue a sua Bíblia, pegue papel e caneta para você fazer anotações. E como eu disse antes,
Hoje nós vamos falar de uma única parábola. Antes da gente entrar na palavra, vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a entender a sua palavra, que a palavra do Senhor diz assim, que o Espírito Santo vos ensinará, que você possa entender o Evangelho, que a semente do reino, ela possa chegar até você e ela possa encontrar um coração fértil, um lugar onde a semente do reino caia e ela possa frutificar e ela possa produzir os frutos que o Senhor deseja que sejam produzidos na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, por mais este encontro, Senhor, onde nós estaremos tendo um papo do reino, falando sobre o teu reino, aprendendo sobre o teu reino. Senhor, nós clamamos ao Espírito Santo que nos ajude, ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento, ao Espírito Santo que abra os nossos ouvidos, ao Espírito Santo que tire as escamas de nossos olhos, ao Espírito Santo que abra o nosso coração. Senhor, que a semente do teu Evangelho possa cair em nossos corações e o nosso coração seja um lugar onde ela possa produzir, que não venham as aves dos céus e roubem essa semente, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Amém. Muito bem. Chegou mais alguém aí, pastora? Camila, Anne. Boa noite, Camila. Boa noite, Anne. Já dei boa noite para Anne. Já dei boa noite para Pamela. Boa noite, Nara. Então, nós vamos começar. Hoje nós vamos ir fundo. Domingo eu disse aqui na igreja, me perdoem os bebês, mas chegou a hora da gente trocar o alimento, né? Chegou na hora de colocar um alimento mais forte. E nós hoje vamos muito fundo nessa parábola que Jesus fala. Tá bom onde eu vi? A música não está muito alto? Está muito alto. Alguém me responde aí se dá para deixar nesse volume aqui a música de fundo, e senão a gente baixa um pouco. Então a gente vai aprofundar nessa parábola, onde Jesus apresenta o joio e o trigo. E a gente quer ajudar você a compreender essa parábola. Vamos começar. Já pedi para você pegar a Bíblia, então abra no capítulo 13 do Evangelho de Mateus e nós vamos ler do verso 24 ao 30. Vamos lá, eu vou ler na versão a nova tradução da linguagem de hoje, para facilitar para você que não tem prática para estudar a palavra de Deus, tá? Vamos lá. Ô Senhor, Jesus contou outra parábola. E ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu o senhor. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e o ponham no meu depósito. Na sua versão pode ter algumas palavras diferentes, mas é esse o sentido dessa parábola. Alguém semeou no seu campo uma semente boa e veio um inimigo de noite e semeou uma semente ruim. Os servos estavam dormindo, não perceberam. Os dois cresceram juntos no campo, até que uma hora os
quando apareceram os frutos, os servos foram falar com o Senhor e disseram: olha, o senhor não plantou o trigo? Como é que nasceu joio no meio? E aí ele disse: foi um inimigo que fez isso. Foi um inimigo que fez isso. E eles disseram: Senhor, nós podemos arrancar então o joio? E ele disse: não arranquem, porque se vocês arrancarem o joio, vocês poderão arrancar o trigo também. Então deixe, que quando chegar no tempo certo, eu chamarei os meus empregados, os meus anjos, e eles virão e colherão o joio, atarão em feixes e colocarão no fogo. E os filhos do reino entrarão na glória do Pai. Essa parábola, ela tem muitos personagens. Ela tem muitos personagens, tem muita linguagem figurada e tem uma facilidade que mais adiante Jesus explica a parábola, mas não por isso ela é mais fácil de se entender. Então a gente vai pular para o verso 43, onde os discípulos vão chegar com Jesus, eles estão agora sozinhos. Jesus liberou essa parábola no meio de toda a multidão, mas aí depois sozinho com os discípulos, eles chegaram e pediram para o Senhor: Senhor, nos explica essa parábola aí. Por quê? Essa parábola mexeu com a cabeça, com a mentalidade, com o pensamento dos discípulos e, vamos dizer assim, a gente costuma dizer, bugou tudo, né? Eles queriam entender o que Jesus estava falando. Então eu vou ler agora a parte que Jesus, ele responde. Então nós vamos ler o mesmo capítulo 13, do verso 36 ao 43. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o filho do homem. Quem é o filho do homem? Alguém sabe me responder? Quem é esse filho do homem que semeou as sementes boas? Alguém responde aí? Eu vou esperar. A pastora disse que eu não espero as respostas, então eu vou esperar. Alguém responde aí? Até vou dar volume aqui, porque eu quero que alguém responda. Quem é esse semeador que semeou as boas sementes? Quem é o filho do homem? Vou esperar. A Camila Machado colocou Jesus Cristo. Ah, Jesus Cristo é o filho do homem. Ele semeou a boa semente. Outra pergunta: o que é a boa semente? Quem são a boa semente? As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. Quem são essas pessoas que pertencem ao reino? Vou esperar. Hoje vocês vão ter que me ajudar, gente. Me ajuda aí. Vou dizer que nem o da Atena, me ajuda aí. Quem são essas pessoas que pertencem ao reino? Quem são as pessoas que pertencem ao reino? Ajuda aí, Camila. A Camila que está respondendo aí, ninguém ainda tem coragem. estão respondendo Jesus da primeira pergunta da Camila. Tá. A Camila respondeu, a Anne respondeu Jesus, a Nara respondeu Jesus. Jesus da é primeira quem? pergunta. Jesus é o filho do homem, tá? Agora outra pergunta: quem são esses filhos do reino? Nós, a Nara colocou. Nós quem? Nós quem? Nós quem? Tem que ser um pouquinho mais detalhado. Nós quem? Nós, os que cremos no Senhor Jesus, somos os filhos do reino. E aí ele continua. Então, o terreno é o mundo. O campo, que talvez na sua Bíblia esteja falando campo, o terreno é o mundo. No mundo, Jesus semeou a boa semente, que são os filhos do reino. Na mesma época, veio o maligno. E no mesmo campo que é o mundo, ele semeou o joio. Então, temos dois grupos. Um são os filhos do reino,
os filhos de Deus e no outro são os filhos do maligno, que são semeados no mundo, tá? Vamos lá. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita ao qual Jesus se refere é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Alguém está respondendo aí? São os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem, que é Jesus, mandará os seus anjos e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino de seu Pai. E vocês, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Vamos lá. Algumas coisas a gente já entendeu. Vamos nos situar agora. Vamos ver se você consegue me ajudar. Quando que essa parábola começou a se cumprir? Em que momento essa parábola começou a se cumprir? Vai se cumprir? Já está se cumprindo? Alguém sabe me dizer em que momento essa parábola começou a se cumprir? Essa é um pouco mais difícil. Enquanto você pensa aí para me responder, eu quero dar uma dica para você que quer estudar a Bíblia. Olha só, a interpretação da palavra de Deus. A regra, uma das regras sobre interpretar a palavra de Deus é a seguinte: você lê com atenção e depois você faz perguntas ao texto. Quem foi? Quando foi? Para quem que está falando? Com quem ele está falando? De quem está falando? A respeito do que ele está falando? Como? Para onde? Por onde? Enfim, em que tempo? Você faz perguntas. Você lembra quando Filipe encontrou o eunuco andando na carruagem e ele perguntou assim: eu não sei de quem que ele está falando. Ele está falando de si mesmo? Está falando de outra pessoa? Então, se você quer entender a palavra, você tem que fazer perguntas para o texto. A Anne Munhoz colocou: ainda vai acontecer. Ainda vai acontecer? Respondam mais aí, enquanto eu vou explicando aqui, ó. Outra coisa que ajuda. Hoje as pessoas têm a Bíblia no celular. A Bíblia no celular ajuda bastante. Apesar de que o papel, ele é insubstituível, tá? Então você que tem o celular, você pode pegar e fazer uma pesquisa e ver os textos cruzados, ou seja, todos os textos onde aquela palavra aparece. E aí você vai lendo esses textos e vai comparando, porque a Bíblia, ela não se contradiz, a Bíblia responde a Bíblia, tá? Então, assim você vai ter facilidade para entender a palavra de Deus. Vamos voltar aqui então. A Anne respondeu que essa parábola ainda vai se cumprir. Alguém mais respondeu? Não, por enquanto não. Então, veja bem, quando é que Jesus lançou na terra os filhos do reino? Quando é que Jesus semeou na terra os filhos do reino? Jesus fez isso em Pentecostes, na festa de Pentecostes, quando houve o derramar do Espírito. Nesse dia da festa de Pentecostes nasceu a igreja. Amém? A igreja nasceu. Naquele dia, até ali a igreja não existia. Pedro se levanta, quando acontece o derramar do Espírito Santo, os 120 discípulos de Jesus estão reunidos na casa, naquele lugar, no cenáculo. Aí houve aquele burburinho na cidade. Atos 2 fala sobre isso, Atos capítulo 2,
E aí houve aquela confusão, né? Esse povo está bêbado, 9 horas da manhã. Aí Pedro se levanta e ele prega o seu primeiro sermão como apóstolo de Jesus. E ele aponta para Cristo, quem é Cristo. As pessoas constrangidas perguntam o que nós temos que fazer. E aí Pedro diz: arrependam-se para que sejam perdoados os vossos pecados. E naquele mesmo dia, 5.000 pessoas creram no Senhor e imediatamente desceram as águas do batismo. Ali nasceu a igreja e ali começa a se cumprir essa parábola. Jesus lançou na terra a sua boa semente, que são os filhos do reino, e nessa mesma época e nesse mesmo tempo, o inimigo lançou a sua semente, que são os filhos do maligno, os filhos do diabo. Eles também foram lançados na terra, do mesmo jeito que foram lançados os filhos do reino. E desde aquele momento em que a igreja nasceu até agora, geração após geração, nós temos os filhos do reino e os filhos do maligno. Tá ok? Você entendeu até aqui? Tá difícil ou tá fácil? Agora tá fácil, né? Muito bem, então quem semeou a boa semente é Jesus, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, ou os filhos de Deus, o joio são os filhos do maligno, que foram semeados pelo diabo. A ceifa é o fim dos tempos, quando o Senhor Jesus vai trazer e vai atar o joio e vai ser lançado no fogo, a fornalha. Por que ele usa o termo atar em feixes para lançar na fornalha? Havia um costume em Israel de se tomar as ervas daninhas, porque o joio é uma erva daninha. O joio é uma erva que não serve para o consumo humano. O joio pode provocar náuseas, pode provocar sonolência, pode provocar até a morte, tá? Então ele não serve para consumo humano. E ele surge exatamente no meio do campo do trigo. A aparência do joio é muito igual à do trigo. O joio é muito parecido com o trigo. E quando é que eles vão perceber que naquele campo existe o joio? Na hora que aparecem os frutos. Na hora que aparecem os frutos. Jesus ele fala muitas vezes assim, ó: pelos frutos os conhecereis, tá? Vamos lá. Então, quem plantou os filhos do reino? Jesus. Onde os filhos do reino foram plantados? Na terra, no mundo. Segundo, quem plantou o joio? O diabo. Quando foi que ele plantou? No mesmo momento, na mesma época que Jesus plantou o reino, os filhos do reino. Os filhos do maligno foram plantados na mesma época, tá? Isso aconteceu com o surgimento da igreja e vem se repetindo, se reproduzindo geração após geração, o surgimento dos filhos do reino e os filhos do maligno. A diferença está onde? Aqui a gente entra na profundidade do reino. O trigo e o joio, eles têm a mesma aparência. Se você já leu alguma vez os evangelhos, você vai ver que Jesus, ele combateu constantemente a questão da vida de aparências. Jesus combateu a vida de aparências. Jesus, ele elevou o nível a respeito de como nós vivemos a nossa vida com Deus. 2 pontos para você entender. Jesus condenou a forma como os fariseus oravam. Por quê? Vamos ler Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6. Abra aí na sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 5 e 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo
que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, tu quem? Tu que és um filho do reino, tu que és um cidadão do reino, tu que és um filho de Deus, tu que és um crente verdadeiro. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então Jesus fala do quê? Afinal de contas, o teu interesse é ter intimidade com Deus, ou é que as pessoas vejam, que as pessoas elas olhem para você e digam: ah, como essa pessoa ora, como essa pessoa é de oração, ah, olha só, olha que coisa interessante. Então, para quem que você está orando? Qual é o objetivo? O objetivo dos fariseus, que Jesus chama de hipócritas, não era estar em comunhão com Deus, mas era atrair a atenção das pessoas, que as pessoas olhassem, que as pessoas vissem eles orando, e com isso eles elogiavam. Eu vou ser franco. Se você precisa de alguém para te levar na cruz e te pregar na cruz, eu vou ser o teu algoz. Eu vou ser aquele que vai te facilitar para você ir para a cruz. Quando você chega no templo, quando você chega na casa de Deus e você vai orar, você ora para quê? Por quê? Porque se você parar um pouco e pensar, 2 minutos de oração no templo não vão fazer muita diferença para promover uma santidade, uma santificação, uma transformação, porque isso você deveria fazer em casa, não no templo. Porque no templo você já tem que vir pronto, você já tem que vir com unção, você já tem que vir preparado. O templo não é um lugar onde você vem buscar bênção, mas é onde você tem que ser uma bênção. O templo não é um lugar onde as pessoas têm que olhar para você e se admirar de como você ora. Não, o templo é um lugar onde você está ali para cultuar ao Senhor. Vamos ver, quando Jesus fala do jejum, Mateus 6, verso 16 ao 18. Está chovendo bastante por aqui. Mateus 6, verso 16 ao 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Eu vou ler até na linguagem de hoje, porque eu quero ajudar você. Se ficar ruim de ouvir aí, vocês respondam, porque agora aqui veio bastante chuva. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste, como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você que é cidadão do reino, você que é filho do reino, você que é um crente verdadeiro, mas você, quando jejuar, lave o rosto, penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. O que é que Jesus está falando? Que se a pessoa orar assim em público, todo mundo olha e vê, e ele diz assim, ó, já recebeu a recompensa. Agora ele fala do jejum, a pessoa faz lá uma cara de velório, triste, e aí todo mundo diz, hoje o pastor Fernando está jejuando, olha a cara dele de fome, de sofrimento. E aí Jesus assim, esses já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa que eles receberam? A admiração das pessoas. Aí a pessoa chega lá no templo, dobra o joelho e ora, faz caras e bocas, e as pessoas dizem, como essa pessoa é de oração, ela já está recebendo a sua recompensa.
A pessoa chega, vai fazer o seu jejum, vai para as redes sociais. Eu hoje vou fazer jejum. Ou ela vai orar e ela põe assim: à meia-noite eu vou estar subindo o monte. E aí as pessoas dizem: como essa pessoa é de oração. Ela já recebeu a sua recompensa. A recompensa dela está em atrair a atenção das pessoas, a admiração das pessoas. Não está no objetivo que seria a oração e o jejum. Eu não vou nem entrar na questão da pessoa que jejua para ganhar um carro, para arrumar um emprego, para casar, para sei lá o quê, porque aí nós vamos mais longe. Mas a pessoa não é capaz de orar pelos seus pecados, não é capaz de jejuar para abandonar o pecado, não é capaz de jejuar para Deus transformar a vida dele, porque sempre o outro que é mais pecador do que ele. Então, Jesus diz assim, Jesus ele combateu a vida de aparências. Ele combateu a vida de aparências. Quem gosta de aparência não é o reino de Deus. Quem gosta de aparência é a religião. Quem gosta de aparência, como Jesus disse, não sou eu, Jesus disse, são os hipócritas. Eles gostam de aparência. Então fica assim, um parece que é santo e o outro parece que acredita. Um parece que é uma pessoa de Deus e o outro finge que acredita. Aí Jesus então, ele diz assim, quando chegou na hora de frutificar, apareceram os frutos. Quando apareceram os frutos, alguém identificou, para aí, mas isso aqui não é trigo, isso aqui é joio. Até agora era tudo igual, tudo tinha a mesma aparência. Tudo tinha a mesma aparência. O filho do reino e o filho do maligno. Um é trigo e o outro é joio. Mas aí chega na hora que aparecem os frutos. Jesus fala várias vezes que pelos frutos os conhecereis. Vamos falar dos frutos. O que você acha que são os frutos? Vou esperar você responder. Eu vou colocar uma canção aqui e você me responda. O que você pensa que são os frutos que nós podemos olhar, observar e identificar? Quem é trigo e quem é joio? Vamos lá, me ajuda aí. Alguém responde aí para mim, por favor. Que frutos são esses? Acho que as pessoas. Os frutos são as pessoas? Camila Machado diz, acho que as pessoas. Tá, quem mais? Quem mais? Só a Camila teve coragem de responder, ninguém mais. Você fica preocupado em responder uma coisa certinha, não tem problema não. Deus de milagres, esse é quem tu és. Corações. Vamos lá? Alguém mais respondeu, pastora? Não. Ninguém teve coragem de responder?
Só a Camila. Só a Camila. É isso aí, Camila, bem que você faz. Porque a gente pode errar, não tem problema nenhum em errar. O problema está em, às vezes, a gente tentar falar alguma coisa que a gente nem sabe o que é. Vamos lá. A pergunta foi, que frutos são esses? Vamos falar de frutos. Às vezes a pessoa confunde, pensando que os frutos... Vamos dizer, eu sou pastor, tá? E aí a pessoa pensa que o fruto é aquilo que é manifestado ali no altar, com o microfone na mão, o que canta, o que prega, o que fala. Esses são os frutos, as pessoas pensam. Outros pensam que o fruto seja, faz muito milagre. O fulano faz muito milagre, é uma pessoa de Deus. Fruto é milagre? Esse fruto é milagre? Milagre é fruto de que essa pessoa é de Deus ou não? Pode ser, mas também pode não ser. Você lembra que quando Moisés foi confrontar Faraó, Moisés chegou lá na sala do rei e pediu, deixa meu povo embora. E o rei disse não. E aí Moisés fez um sinal. Ele pegou uma serpente, aliás, pegou o cajado que ele tinha, colocou no chão, e o cajado se transformou numa serpente. Ali na sala do trono de Faraó do Egito, tinham os magos, os bruxos do Egito. E os bruxos do Egito também tinham cajados, colocaram no chão, e da mesma maneira, o cajado que eles tinham se transformou em serpente. E aí tinha a serpente de Moisés e as duas serpentes dos bruxos. A serpente de Moisés foi lá e devorou a serpente deles. Mas o fato é que eles também fizeram milagres. Eles tentavam reproduzir os milagres de Moisés. Então milagre não dá para dizer que o milagre seja um fruto no qual mostre quem é filho de Deus e quem não é. Até mesmo que o anticristo e falso até mesmo farão milagres. A Gervásia diz assim, acho as atitudes corretas segundo a palavra. Então, o que se faz no altar, o que se faz pregando, o que se faz no microfone, se a pessoa fala bem, se ela é eloquente, se ela canta bem, se ela tem uma boa expressão, tudo isso é bom, é bonito, ajuda, mas isso não é fruto. O fruto está no caráter. O fruto está no caráter. Que fruto é esse? A pessoa mente, a pessoa está envolvida em falcatrua, a pessoa trai a esposa, trai o marido, a pessoa está envolvida com crime, a pessoa está lá, usa o microfone e tal, mas consome drogas. Eu já ouvi tantos fatos, né? Eu lembro de um pastor que disse, eu pertencia a tal denominação, e aí a gente ia fazer o culto. Antes do culto a gente fazia ali uma carreirinha de droga, cheirava, enchia a cabeça de droga e ia fazer o culto. E aí as pessoas pensavam, o pastor hoje está ungido. E o pastor estava cheio de coca. Não, isso ali, o que está no microfone, não consta. Então é o caráter. É mentiroso, é enganador, está promovendo e provocando escândalo. Porque você vê, olha o que Jesus fala. Olha o que Jesus fala. Deixa eu ver aqui. Mateus 13. 13:41. Eu vou ver nessa versão aqui que fica melhor. 13:41.
mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os que praticam escândalos e os que praticam a iniquidade. Filho do reino preza por santidade. Filho do reino, a Bíblia diz, seja o teu falar sim, sim, não, não. É de palavra. Se a pessoa disser alguma coisa, ela vai honrar a palavra que ela disse. Filho do reino não produz e não provoca escândalo. E é o que mais nós vemos hoje, escândalos envolvendo pessoas que se apresentam como sendo filhos de Deus, líderes ou não, pessoas que estão aí se apresentando como cidadãos do reino, mas vivem uma vida de pecado, vivem uma vida de adultério, vivem uma vida de prostituição, vivem uma vida promíscua, vivem uma vida de mentira, enganando um, dando golpe no outro, traindo o outro, causando problema para um, causando problema para o outro, promovendo escândalos. É difícil passar um mês sem aparecer nas redes sociais muitos escândalos envolvendo gente que está aí se apresentando como filho de Deus. Esses são os frutos que a gente vai ver. Esses são os frutos que a gente vai perceber. Os frutos não estão, mas junta muita gente. Juntar muita gente não significa que isso seja um sinal de que essa pessoa é de Deus ou não. Aí nós vamos entrar numa outra questão, nós vamos partir para um outro viés, porque às vezes está juntando muita gente, porque o evangelho está adocicado, o evangelho está açucarado, o evangelho foi aguado para que as pessoas gostem e elas retornem, para que as pessoas não vão embora, para que as pessoas retornem, para que as pessoas deem dinheiro. Então a gente vai facilitar o que puder, vai tornar o evangelho bem raso, para que ninguém se incomode, para que ninguém se entristeça, para que ninguém se sinta confrontado, para que ninguém se sinta constrangido ouvindo uma palavra que toca na sua ferida, que toca no seu pecado. Então o líder que está preocupado com números, com encher uma casa, ele vai aguar o máximo possível o evangelho, vai adoçar o máximo possível para que as pessoas continuem vindo, contribuindo, e ao mesmo tempo a pessoa faz vista grossa quando chega a ele notícia, aconteceu tal coisa, tal... não, deixa o irmão, deixa a irmã. Então esses frutos que geram escândalo, é aí que você vai ver quem é de Deus, quem não é de Deus, quem é filho do reino, quem não é filho do reino, quem é filho do diabo, quem não é filho do diabo. Tudo está implantado na terra. Está implantado na terra. Você não consegue saber hoje, apenas ouvindo, apenas na aparência, quem é filho de Deus e quem não é. Mas hoje, ser evangélico, por exemplo, se tornou um status. Está cheio de gente aí, cantores famosos, artistas. Porque eu sou evangélico. Aí você vai ver, o evangelho passa quilômetros dali. Esse tempo um traficante foi preso, a esposa chamou os amigos, fizeram uma grande corrente de oração por ele, mas continuam se drogando, continuam vivendo uma vida de pecado. Então esses filhos do reino, quem vai tirar? Ninguém tem o poder de tirar. Quem vai tirar é Deus, é Jesus que vai mandar os anjos para eles tirarem. Vamos ver mais. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Vamos lá. Você lembra que o joio foi plantado? O joio foi plantado. E aí Jesus diz uma coisa interessante. Mateus 24, 25. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quem são esses que estavam dormindo? Me ajuda aí. Quem são esses que estavam dormindo? Quem é que me ajuda aí? Que não viram, que não perceberam que veio o inimigo e semeou o joio.
Quem é que sabe? Alguém me dá uma resposta aí. Alguém me ajuda, por favor. Quem é que está me respondendo aí, ó? Vamos lá. Quem estava dormindo e que não viu, porque Jesus fala aqui dos servos. Esses servos de Jesus, onde é que está aqui? 24, 25. Quando todos estavam dormindo. Estavam dormindo significa não estavam vigiando. Não perceberam. Esses são os servos mesmo, os servos de Deus. Que naquele momento estavam descansando, estavam dormindo. E alguém veio lá, o diabo veio e lançou o joio. E eles não perceberam. E o joio estava lá, bonitinho, bonitinho. Até que começaram a aparecer os frutos, que a gente já falou. Então, querido, olha quanta coisa. Então já vimos o destino do joio. Vai ser atado em feixes. Eu comecei a falar, não expliquei porquê, né? Enzo Lacerda colocou os discípulos. Exatamente, os servos, os apóstolos, os discípulos. É isso aí, tá certo, Enzo? Aí, por que eles vão atar em feixes? Por que Jesus disse que eles iam pegar o trigo e atar em feixes? O trigo era uma erva daninha. O trigo? Ali, o trigo não. O joio, perdão. O joio é uma erva daninha. Então era costume em Israel pegar o joio na hora da colheita, separava, e aí o joio era atado em feixes. E eles levavam para casa e eles usavam essa erva daninha e colocavam nos fornos para preparar o pão, para fazer, enfim. Eles usavam para aquecer o forno. Por isso que ele diz que ia ser jogado na fornalha. Certo? Mas essa fornalha que Jesus está falando não é a fornalha de pão. Jesus está falando do que é a fornalha. Agora me ajuda aí. Por favor, o que é a fornalha? Alguém me ajuda aí. Veja quantas coisas. Quantas coisas nessa parábola do joio e do trigo. Os lançarão na fornalha acesa. Você sabe, já que ninguém responde. Calma. Será que alguém vai responder? Vai. Falta 10 minutos. Vamos lá, vou colocar um louvor aqui. E aí você me responde aí, por favor. A Josiane diz fogo. A Gervásia diz o inferno. O inferno? Vinícius Santiago, fogo. Fogo. É que tu perguntou a fornalha. É a fornalha de fogo, mas o que é isso? Que simboliza isso. O que simboliza isso? Alguém já acertou. Quase. Mas está bem certo. Bem perto, assim. O que é essa fornalha de fogo? Essa fornalha acesa. Alguém responde para mim? Ninguém respondeu mais? Não. Me ajuda, meus filhos, me ajuda aí, me respondam. O que é essa fornalha acesa? Mateus 13:42. Os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo. O que é essa fornalha? Ninguém mais tentou acertar aí, pastora? Não. Então eu vou ter que responder, pastor? Vou responder então. Você sabe que em Apocalipse, uma das últimas coisas que vai acontecer, a Bíblia diz que o falso profeta e o anticristo serão jogados aonde?
serão jogados onde? Poxa, eu devia ter anotado a referência aqui, tio. Vê se eu acho a referência aqui que ajuda você. Onde está? Pega milênio que tu acha. 22. Final do milênio. Aqui, ó. Apocalipse 20, 9. A partir do 7, 27. 20, verso 7. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto na sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharão pelo mundo e cercarão o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama, mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago do fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados, e lá eles serão atormentados para todo sempre, dia e noite. Então, a fornalha não é o inferno. A fornalha, porque a Bíblia diz que o próprio inferno, que já é ruim, vai ser lançado no lago de fogo. Entendeu? Vou explicar de novo. A Bíblia fala do inferno, e todo mundo fala que a coisa mais triste que alguém poderá viver e experimentar é ser lançado no inferno. Mas a Bíblia diz que o próprio inferno, que é um lugar de tormento, também será lançado no lago de fogo, onde será colocado Satanás, o falso profeta e o anticristo. Tá ok? Então, quem vai ser lançado lá nessa fornalha? Quem? Os filhos do maligno. Os filhos do maligno serão lançados lá. E os filhos de Deus, pastor? E os filhos de Deus? Os filhos de Deus estão ali no último verso que nós lemos, no verso 43 do capítulo 13 de Mateus. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino de seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Enquanto que os filhos do maligno serão lançados no lago de fogo e enxofre, os filhos do reino estarão com Deus o Pai no seu reino. E com ele estarão, e com eles brilharão e permanecerão com o Senhor. Amém? O que Jesus fala tudo isso? Por que Jesus conta uma parábola com tantos personagens, com tantos relatos, com tantas coisas profundas? Ele fala de oração, ele fala de vida de aparência, ele fala de conduta, ele fala de frutos, ele fala de vida, ele fala de tantas coisas e diz: o reino de Deus é assim, o reino de Deus ele é semelhante a essas coisas. O reino de Deus, nós estamos vivendo um tempo onde o reino de Deus ele tem se tornado, por exemplo, o tema de uma conferência, o tema para se compor uma canção. O reino de Deus tem se tornado um tema de mensagem da noite de domingo. O reino de Deus tem se tornado um meio de atrair pessoas, porque o reino de Deus tem chamado a atenção de muitas pessoas. E muitas vezes alguém está cantando sobre o reino, falando sobre o reino, mas não é reino porque apenas tem aparência, não tem manifestação. Tem aparência, mas não tem manifestação. Sabe aqueles congressos que o pessoal faz de missões que não ajuda missionário nenhum? Sabe aquelas coisas que as pessoas falam que é reino, mas não tem moral, não tem caráter, não tem santidade? Eu lembro de uma vez que a gente foi convidado para ir num encontro de casais. E aí, nós mobilizamos as pessoas para ir no tal encontro de casais, e eu tentei descobrir, tá, mas quem é o preletor? E a pessoa dizia assim: não, mas o preletor é o melhor preletor que eu já ouvi falar sobre casais e tal, de trazer palavra para os casais, mas ele não disse quem era. Chegou no dia, fomos lá para o tal de lugar, e aí nós chegamos lá. Quem era o preletor? O preletor
era uma pessoa que reconhecidamente chifrava a pobre da esposa, reconhecidamente vivia uma vida de adultério, de engano, de aparência. Então o reino de Deus, querido, não é um tema de conferência, não é um nome bonito para se pregar na noite de domingo, não é uma mensagem legal para atrair pessoas. O reino de Deus não é um tema para se cantar. O reino de Deus é vida com Deus, é vida em Deus, é a vida de Deus em nós, porque o Filho do reino é aquele que foi redimido e lavado no sangue do Cordeiro, é aquele que procura viver em santidade. O reino de Deus é aquele que abomina, o Filho de Deus é aquele que abomina o pecado. E que embora viva num corpo que vai empurrá-lo para o pecado não será uma prática do seu dia a dia. O reino de Deus, ele é algo que tem profundidade. E exige não apenas uma mobilização na noite de domingo, mas ele continua na manhã de segunda-feira. Nós continuamos vivendo o reino na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E não apenas cantamos o reino no domingo. O reino de Deus vai se refletir na sua conduta, na sua moral, na sua prática de vida. O reino de Deus vai te tornar um bom cidadão, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, uma boa sogra, um bom sogro. Você vai se tornar uma pessoa referência. Quando as pessoas falarem de você, elas não vão dizer, mas aquele lá não presta. Mas não, porque você é um cidadão do reino, você é um filho do reino, você não é um gerador de escândalos. A tua vida não está aí para gerar escândalos, para promover escândalos. Então isso que Jesus fala, quando ele conta as parábolas do reino. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta antes de nós orarmos? Se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai orar. Eu vou pedir para você juntar a família, chamar aí as pessoas que você quiser chamar para orar, e a gente vai orar. Mas eu vou esperar, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, por favor. Ainda sobre essa parábola. Na semana que vem, nós vamos falar da parábola da semente de mostarda. Também está aqui no capítulo 13. Nós vamos, quiser ler, pode ler. Aí semana que vem, antes de eu começar, eu pergunto para você se você entendeu. Jesus fala da parábola da semente de mostarda, Jesus fala da parábola do fermento. Daí a gente vai falar sobre essas parábolas, tá? Alguém tem alguma pergunta aí, pastora? Não, por enquanto não, ninguém colocou. Eu vou esperar um minutinho, eu sei que dá um pouquinho de atraso, já completou às 21 horas. Conseguimos tratar do assunto do trigo e do joio e do trigo. Espero que você tenha entendido. Eu aconselho você que você outra hora sente e ouça de novo. Pega um caderno e anote. E assista de novo, até que essas coisas elas sejam naturais na tua vida e que você não precisa recorrer à anotação, porque você gravou no teu coração, você recebeu entendimento sobre isso. Tá ok? Nós vamos orar então. Eu vou pedir para você chegar diante do Senhor e nós vamos orar e nós vamos clamar ao Senhor nessa noite. Como nós vamos orar? Nós vamos orar como Jesus ensinou. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse que nós temos que orar para que o reino de Deus venha. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Deus está aí, mas ele precisa vir sobre a sua vida. Ele precisa vir sobre a sua casa, ele precisa vir sobre a tua família, ele precisa vir sobre os teus negócios. Ele precisa governar sobre a tua vida, porque como nós vimos, o reino de Deus é um governo. E essa é a melhor oração que você pode fazer. Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade.
Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero me unir com todas as pessoas que agora, no encerramento desse encontro, estão ali, Senhor, talvez esperando por esse momento de oração, e nós queremos orar como Tu nos ensinas, Senhor. Tu disseste, orai, venha a nós o vosso reino. Senhor, eu oro para que o Teu reino venha sobre essa vida. Eu oro para que o Teu reino venha sobre essa casa. Eu oro para que o Teu reino venha sobre este lar. Eu oro para que o Senhor desperte o coração desse filho de Deus que ainda não conseguiu entender o que é o reino de Deus. Senhor, eu oro para que as escamas caiam dos seus olhos. Eu oro para que os seus ouvidos se abram e ele possa ouvir e entender. Eu oro, Senhor, para que o seu coração se abra para receber o evangelho do reino. Eu oro, Senhor, para que o teu reino venha sobre cada um dos integrantes dessa casa. Venha sobre os pais, venha sobre os avós, venha sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre toda essa casa, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que a tua salvação entre neste lar. Eu oro, meu Deus, para que caia por terra toda a ação do mal, pois tu disseste na tua palavra que se uma casa, se uma família está dominada pelo valente, que alguém precisa ir lá, e precisa ir alguém mais valente do que ele, para amarrá-lo e libertar a família. Eu oro agora, Jesus, que o teu poder entre nessa casa. Eu oro agora, Senhor, para que essa família encontre salvação. Eu oro agora, Senhor, para que os integrantes dessa família que ainda não foram salvos, eles sejam alcançados por Ti e possam confessar o Senhor Jesus Cristo. Eu oro, meu Deus, para que caia por terra todo preconceito religioso. Eu oro para que caia por terra todo engano, toda mentira, tudo aquilo que impede essa pessoa de buscar a Ti, Senhor. Todas as distrações do mundo, todos os atrapalhos que se colocam no seu caminho, eu oro para que caia por terra. Eu oro por paz neste lar. Eu oro por harmonia neste lar. Eu oro para que as portas se abram. Eu oro, Senhor, para que a Tua vontade venha sobre essa casa, hoje e sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém. Pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje. Antes do final da semana a gente vai subir esse vídeo para o YouTube e você vai poder procurar lá no nosso canal. Eu vou colocar depois de novo aí o link do canal para você entrar lá, para você se inscrever, para você receber as notificações quando tem vídeo novo, para que você possa estar acompanhando o andamento do nosso canal. Semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, nós vamos estar aqui, direto da nossa casa em São Gabriel, da Casa do Ministério Viva, no bairro Coábio, no bairro Andrade, no prolongamento da Avenida Antônio Mercado. Nosso convite para que você esteja conosco. Nós nos reunimos toda quinta-feira para estudar a palavra de Deus. Estamos estudando agora o livro de Apocalipse. Antes do estudo temos um momento de intercessão. Depois estudamos a palavra e no domingo celebramos um culto ao Senhor, ouvindo e recebendo a palavra de Deus. Um culto de adoração, um culto ao Senhor. Você é o nosso convidado. Esteja conosco. Se você mora em São Gabriel, faça o esforço e venha nos visitar domingo, 19 horas. Amanhã, quinta-feira, 19h30. Que Deus te abençoe, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te abençoe. Um abraço e até a próxima quarta-feira com o Papo do Reino.